Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? E aí, vamos lá para a nossa aula 7? Hoje, no começo da aula, eu quero mostrar uns materiais que vieram, né, que alguns alunos, uns estudantes mandaram pra gente, que eu achei bem interessante, tá bom? Um deles é esse aqui do aluno Lucas, lá da Escola Municipal Sônia Maria Coimbra. É sobre aquele assunto que nós trabalhamos lá no começo, sobre os primeiros habitantes do Brasil, a Luzia, tá? Então, a partir desse conteúdo, o Lucas criou essa história em quadrinhos que eu vou ler para vocês também apreciarem esse trabalho dele, tudo bem? Então, o título é A Vida de Luzia. Na pré-história, havia uma mulher chamada Luzia. Ela era forte e engraçada, mas às vezes ela fazia tudo errado. E aí, vou caçar ou vou coletar? Vou caçar. Ops! Ai! Ai, ai, ai! Né? Tempos depois, o crânio dela foi encontrado por um arqueólogo. Fim, né? Lucas. Então, o autor é o Lucas. Aqui, interessante pra gente ter uma ideia da história em quadrinhos, né? Que tem esse final, trabalhou com o conteúdo, mas tem um final surpreendente, né? E explica como que veio parar, que deveria ter acontecido, né, na imaginação do Lucas, com o crânio, né? Com esse crânio. Legal, né? Gostaram? Tem mais um trabalho aqui que foi sobre aquela história ao quadrado, que é do aluno do Antônio Henrique Rodrigues, lá da Escola Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. É sobre as hortas comunitárias e sobre o Neolítico, né? O homem no Neolítico. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Bom, como de costume, você vai lá pegar o seu material, né? Se você já não pegou, ainda não está com o material aí. Então, lembrando que é o caderno, o lápis e uma borracha. Vamos lá, tá tudo certo o material? Então, né, se organiza, senta onde você está acostumado a estudar. E eu preciso, então, vamos lá, eu preciso que você escreva a data de hoje e o tema da aula, que é a ocupação e povoamento do Brasil e do Paraná por diversos povos, os indígenas. Um tempinho para vocês copiarem. Pronto, gente, vamos lá? Bom, então, como de costume, né, antes de a gente começar o conteúdo realmente dessa aula, vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Nós falamos sobre os diferentes povos que formaram o povo brasileiro, sobre a formação, né, do povo brasileiro. E eu comecei com a análise dessa imagem e nós vimos que o povo brasileiro ele é bem diversificado, ou seja, tem diferentes pessoas de diferentes lugares do mundo
que vieram para cá. Então, então houve uma grande mistura, né, para daí formar o povo brasileiro. Então aqui nós temos pessoas de diferentes tipos de cabelo, de nariz, diferentes cor de pele, né? Então tem pessoas que vieram do continente africano. Então lembra que o continente africano é gigante e lá também eles são muito diferentes entre eles. Então muitas dessas pessoas vieram para o Brasil e ajudaram a formar o povo brasileiro, tá bom? Antes de todos esses chegarem aqui, os primeiros, quem já estava aqui eram os indígenas. Nós já falamos um pouco deles na aula passada. Então, lembrando também que os povos indígenas são variados e também também ajudaram a formar nosso povo. Depois vieram os brancos europeus, portugueses, poloneses, alemães, italianos e muitos que estão aí assistindo, né? Muitos de nós temos ascendentes, né, europeus também, indígenas, africanos e também europeus. Os asiáticos, que são japoneses, chineses, coreanos, por aí vai, também vieram, muitos desses vieram para o Brasil e ajudaram a formar o povo brasileiro, né? Árabes, também, que é um povo bem diverso, ok? Então, e aí eu pedi para vocês pesquisar ou pelo menos refletir sobre isso, né? Qual desses grupos étnicos, ou seja, qual desses povos que nós acabamos de ver, você faz parte da sua história, né? Você pertence, que faz parte da sua história. Então, você sabe se você tem uma avó que era japonesa ou era árabe, um avô que era alemão ou italiano, ou africano ou indígena, tá? E aí, faz parte da tua história. Então, quer dizer que você também tem ascendência, né? Ou indígena, ou japonês, tá bom? Então, eu fiz essa proposta de pesquisa para você pensar qual você acha e, de preferência, perguntar para alguém na sua casa. Então, a atividade está valendo ainda, tá bom? E no retorno, se você conseguir fazer a pesquisa, para você mostrar para o professor, tudo bem? Nós falamos, aí começamos a falar sobre esse primeiro povo que veio para cá, que já estava aqui, na verdade, tá? Antes de todos os outros, que eram os povos indígenas brasileiros. Trouxe esse mapa que mostra como era o território brasileiro há 500 anos atrás. Só tinha os indígenas aqui. Cada uma dessas cores significa um povo indígena diferente. Trouxe essa foto para pensar um pouquinho mais sobre os povos indígenas, sobre a questão das diferenças entre eles. Então, eles têm idiomas diferentes, religiões e hábitos alimentares diferentes entre eles, tá bom? Falei sobre os enfeites, né, os adornos. Então, nós vemos que muitos indígenas têm enfeites, assim como nós temos, né, como os outros povos têm no Brasil, os indígenas também. Então, eles pintam o corpo, tem brincos, né, fura a orelha, furam os lábios, tem o cocar. Então, eu trouxe a questão da pintura corporal para a gente entender um pouquinho. O que é importante entender sobre os enfeites dos indígenas? Que cada povo indígena em cada povo indígena tem um significado diferente. Essa pintura significa uma coisa, tem um significado diferente em cada povo indígena. Para uns diferencia os solteiros de casados, diferencia as famílias, né? Dependendo de como ele pinta o corpo, ele pertence a determinada família e por aí vai. É muito significado. Como tem vários povos diferentes, cada povo um significado. Então, impossível a gente ficar falando aqui, tá bom? Mas vocês podem, se tiver interesse, pesquisar melhor. E aí fiz uma proposta da gente fazer um bracelete com pinturas, com grafismo indígena, né, como a gente diz, com essa pintura aqui. E aí muitos fizeram e trouxeram, me mandaram pra gente ver. Tá, vou passar alguns aqui rapidinho para vocês terem uma ideia da criatividade dos colegas de vocês, que eu tenho certeza que você também teve. Tá? Aqui tem bastante, eu escolhi alguns porque não daria pra gente ficar a aula toda aqui. Ok? Legal, né? E para falar um pouquinho mais sobre essa cultura, essa questão dos enfeites, da questão dos indígenas, eu trouxe mais um vídeo da professora Ali Barbosa, falando sobre a origem da furação de orelhas segundo os índios Waurá.
Tá? Então lembra que muitas questões na cultura tradicional, né, dos indígenas, eles explicam muitas questões através de lendas, através de contos, através de mitos. Então, esse texto que a professora Ali vai contar fala sobre a origem da furação da orelha. Vamos lá? Você conhece a origem da furação de orelhas? De acordo com os índios Waurá, os índios Waurá do Parque do Xingu, lá no Mato Grosso, contam a história de um espírito belo e poderosíssimo, Kamukuaka. Que nome difícil, né? Kamukuaka. Era um belo e corajoso espírito que surgiu antes mesmo do mundo e dos homens. Kamukuaka não tem pai nem mãe, por isso também não tem umbigo. Então um dia ele resolveu que iria furar suas orelhas e para isso promoveu uma grande festa. Acontece que o sol morava num buraco nas pedras do rio Batovi, tinha muita inveja de Kamukuaka e decidiu que iria matá-lo. Durante a festa, Sol atirou uma flecha bem na direção da cabeça de Kamukuaka, que desviou e acertou apenas uma orelha. O Sol estava firme em seu intento e de novo mirou na cabeça de Kamukuaka, que novamente foi esperto, virou sua cabeça e dessa forma a flecha acertou a outra orelha. Dessa forma, a festa terminou sem que o Sol pudesse ter feito mal a ninguém. E os outros jovens da tribo decidiram todos furar suas orelhas. Ainda hoje, os jovens garotos Waurá têm o ritual de furar suas orelhas, um rito de passagem, em que cada um fura suas orelhas. A nossa história termina por aqui, mas a gente se encontra em outra história. Até lá! E aí, que acharam? Muito legal esse conto também, né? Tem uma infinidade de contos indígenas, lendas. E eu trouxe alguns para a gente ter uma ideia dessa diversidade e da riqueza dessa cultura. Tá bom? Eu só quero lembrar que as histórias que eu tô trazendo, ela vem nesse livro que foi pesquisado pelos arqueólogos, pelos antropólogos lá do MAI, que é Museu de Arqueologia e Etnologia lá da Universidade Federal do Paraná. Então, lembra que tudo que a gente traz aqui é produto da ciência, foram cientistas que pesquisaram, tal, para daí eu trazer para vocês, ok? Então, mais uma história aqui do Assim Vivem os Homens, que é esse livro aqui. Bom, continuando, como eu já falei, assim como o povo brasileiro é todo misturado, né, vem gente de toda parte, a cultura brasileira também tem essa característica de ser toda misturada. Então, o gosto musical dos brasileiros, ele tem influência de africanos, de europeus, é toda uma mistura, tá bom? E dos indígenas também, tá bom?
O que nós herdamos dos indígenas? Muitos alimentos, hábitos alimentares, né? Como consumir a mandioca, o milho, banana, palmito, o hábito de beber o mate. Então, lembrando que o milho ele só existia aqui no continente americano, não existia em outros continentes. Quando os europeus chegaram aqui, conheceram essa planta, que hoje é muito importante para todos nós brasileiros. Então, lembra, por exemplo, a polenta, quirera, pamonha, são alimentos que são feitos a partir do milho. Que mais? Aqui na cura de doenças com ervas nativas, ervas medicinais. Então aquele chazinho que muitas pessoas acabam usando para curar certas doenças, e nós herdamos isso de povos indígenas, ok? Aqui o uso da rede para dormir. Então, quem nunca deitou numa rede, quem nunca... Então, tem lugares do Brasil que eles dormem mesmo, não dormem em cama, eles dormem em rede. E esse hábito veio da cultura indígena. A denominação de muitas localidades vieram de idiomas indígenas. Então, por exemplo, Curitiba, que quer dizer muitos pinheiros. Paraná é outra palavra de origem indígena. Iguaçu, Piraquara, Guaratuba e por aí vai. E também muitas palavras do nosso vocabulário. Muitas coisas que a gente fala no dia a dia é a contribuição da cultura indígena. E para vocês conhecerem um pouco algumas dessas palavras, que são muitas outras, eu trouxe um jogo da memória com essas palavras, tudo bem? Então, jogo da memória vocês já conhecem, é um jogo bem comum, que muitos... Tá, então eu vou colocar aqui na tela. Aqui são umas imagens que vêm acompanhadas de palavras do nosso português, mas que são de origem indígena. Então, aqui é jiboia, abacaxi, capim, capivara, jabuticaba, jacaré, samambaia e tamanduá. São alguns exemplos de palavras do português que vieram do indígena, tá bom? Então, aqui o que vocês estão vendo são algumas cartas do jogo da memória. Eu vou deixar um tempinho na tela para vocês observarem essas imagens e as palavras, né? Principalmente, para a gente aprender essas palavras. Bom, eu vou deixar um tempo na tela essa imagem, essas cartinhas para vocês verem. Vocês vão memorizar os pares. Então, observe que tá tudo repetido ali, né? Tem 2 jiboias, 2 abacaxi, 2 imagens de capim. Tem 2 de cada palavra, 2 imagens de cada. Então, olha, eu vou deixar um tempo na tela essa imagem, essas cartinhas para vocês verem. Você vai memorizar onde estão os pares, tudo bem? E depois eu vou virar essas cartas para baixo e você vai ter que lembrar onde está cada par. Tudo bem? Então, um tempinho para vocês memorizarem. Pronto, memorizaram? Agora eu vou virar as cartinhas para baixo, ok? Tenta lembrar onde está um par, pelo menos. Escolhe um número, anota no seu caderno. E onde você acha que está o par dessa cartinha, desse que você escolheu? Anota esse número também. Ok? E agora eu vou desvirar as cartas para você ver se você acertou ou não. Se você está bem de memória. Você tem que estar, porque vocês são jovens. Vamos lá? E aí, quais os números que você escolheu? Conseguiu lembrar? Então, por exemplo, a jiboia são as cartas 1 e a 9. O abacaxi são as cartas 2 e a 14. Que cartas você escolheu? Fez o par ali? Se você fez, parabéns, você tá bem de memória, ok? Quem não conseguiu, vai ter outra chance, eu vou colocar de novo. Então, eu vou voltar na primeira imagem. Olha bem, escolhe o par que você vai escolher depois, que vai marcar os números. Mais um tempinho para vocês olharem. E pronto.
Então agora eu vou virar as cartas para baixo e escolhe 2 números. 2 números que equivalem ao par que você quer lembrar. Escolhe lá e anota os 2 números que você acha que fazem par. Pronto, gente. Agora eu vou desvirar e vamos ver quem está bem de memória aí. E aí, que número você escolheu? Acertou? Tá, então lembrando lá, por exemplo, 7 e o 16 são os números da samambaia. O tamanduá é o 8 e o 10. Fizeram par, parabéns, quem conseguiu. Quem não conseguiu já é mais uma chance, tudo bem? Não tem importância também, porque cada pessoa tem seu tempo, tem, né, tem a sua característica, se lembra bem ou não. A gente tá treinando. Então, vou voltar na primeira imagem. De novo, marca bem qual a palavra que você quer lembrar, onde está o par. Mais um tempinho para você memorizar. Virei as cartas para baixo. Escolhe 2 números. Onde está o par? Quais os números que equivalem ao par que você lembrou, que você memorizou? Anota no seu caderno. Gente, agora vamos lá, eu vou desvirar. Vamos ver se você está bem de memória. Pronto, desviramos. E aí, quais os números que você escolheu? Pronto, gente, então é isso aí. Trouxe um jogo pra gente descontrair um pouco e aprender brincando, né? Lembrando que o objetivo aqui é falar dessas palavras, né? Indígenas que fazem parte do dicionário português, né? Do vocabulário português. E parabéns a todos que participaram da brincadeira. Eu trouxe uma outra brincadeira, um outro joguinho pra gente falar sobre a cultura indígena, que é aquele famoso caça-palavras que vocês já conhecem, né? Que geralmente o pessoal faz na escola, né? E aqui o objetivo é achar 5 dessas contribuições dos povos indígenas para a nossa cultura. Então, o que nós fazemos no nosso dia a dia, que nós estamos acostumados a fazer, que herdamos da cultura indígena. Tudo bem? Então, eu vou deixar um tempo na tela e vocês vão achar e vão anotar no seu caderno. Achou uma palavra, uma frase, anota no caderno. Tudo bem? Então, um tempo para vocês responderem.
Pronto, crianças. E aí, conseguiram encontrar? São, lembrando, 5 palavras, 5 atribuições dos indígenas. Então, nós vamos corrigir agora. Vou colocar outra tela. Tá? E o que está em amarelo é a resposta correta. Então, o primeiro ali é dormir em rede. Conseguiu achar esse? Se você não conseguiu anotar, anota agora, dormir em rede. Outra contribuição é curar com ervas. Quem achou, parabéns. Quem não achou, aproveita para anotar no seu caderno. Curar com ervas. Pode anotar lá. Outra resposta seria o uso do milho. Tá bom? Então, o uso do milho na alimentação. Anota lá que você não conseguiu. Uso do milho. Outra influência é no vocabulário. Tá escrito lá, vocabulário. Quem achou? Se você não achou, anota. E o último é nome de localidades. Tá na penúltima linha ali, nome de localidades. Também é outra resposta correta. Então, aproveita para escrever no seu caderno. E agora a gente vai fazer uma atividade com essas respostas, tudo bem? O que eu quero de vocês? Eu quero que você faça um desenho para cada uma dessas respostas que vocês acabaram de anotar ali. Então, copia esse enunciado que está aparecendo na tela. Então, vamos lá. Então, lembrando que você vai fazer um desenho para cada uma das palavras do caça-palavra. Tá bom? Então, tem um tempo para vocês responderem, para fazer essa atividade.
Pronto, quinto ano, e aí vamos lá? E agora eu tenho uma proposta de atividade ainda com essa temática, tá bom? Nós vamos fazer uma dobradura de um milho. Então, para ficar bem, pra vocês lembrarem bem dessa história, né, de quanto o milho é importante no nosso dia a dia, que foi uma contribuição, né, da cultura indígena. E para fazer a dobradura, eu vou chamar a professora Viviane, vai contribuir com a gente, né, ensinando vocês a fazer essa dobradura. Tudo bem? Então, você vai pegar uma folha e prestar atenção no que a professora Viviane vai fazer agora. Olá, tudo bem com vocês? Eu vou ensinar para vocês a dobradura do milho. E nós vamos precisar para fazer essa dobradura uma folha de papel sulfite, uma tesoura e um lápis ou uma caneta preta, tá? Vou dar um tempo para vocês pegarem esse material. Olá, começamos com a nossa folha de sulfite. Só que essa folha de sulfite tem o formato retangular. Eu preciso de um quadrado. Como que eu faço isso? Vou pegar essa pontinha e vou até o final lá, ó. Vai formar aqui um triângulo, certo? E aqui, ó, ficou o finalzinho do triângulo. Eu vou cortar exatamente no finalzinho aqui, ó. Essa parte aqui, ó, eu não vou usar, certo? Quando eu abro, eu já tenho o quadrado, que ele vai ficar assim, ó, meio inclinado, certo? Primeira dobra é ao meio, essa que a gente já fez. Vinca bem, passa bem o dedo para aparecer essa dobra. Vou abrir, ó, a dobrinha ficou lá no meio. Vou pegar as laterais e dobrar para o meio também. Essa dobra a gente chama de casquinha de sorvete, porque parece uma casquinha de sorvete, certo? Depois que eu fiz isso, eu vou pegar essa parte aqui e dobrar para fora, ó. Lá do cantinho até o meio ali, ó, dos dois lados. Certo? Se eu virar de ponta cabeça assim, ó, parece um chapéuzinho, uma carinha com chapéuzinho. Mas eu quero desse lado aqui. Dessa parte aqui eu vou dobrar pra cá, ó. E do outro lado também. Seguindo bem a dobra ali, certo? Depois eu viro pra trás e eu vou dobrar essa parte aqui pro meio, que chegue lá no meio onde está a dobra. A mesma coisa do outro lado. Certo? Viro para frente. Vou dobrar uma pontinha aqui, ó. E a pontinha de baixo. E já tá pronta a nossa dobradura do milho. Agora você vai pegar uma canetinha e desenhar aqui os grãos. Eu até fiz uma aqui, ó. Certo? E daí, gostaram de aprender a dobradura do milho? Vocês vão fazer mais uma atividade com essa dobradura, certo? Tchau para vocês e foi bem legal participar da aula de vocês. Pronto, e aí conseguiram fazer a dobradura? Ficou legal? Aí você pode colorir, tá? Esse teu milho. Eu fiz a minha dobradura aqui também, né? Pintei. Você pode fazer isso também. E aí você vai colar esse milho numa outra folha, pode ser do caderno, alguma outra folha que você tenha, tá bom? Vai colar a dobradura, tá? E no que sobrar dessa folha, no que sobrar da folha, então você cola o milho, no que sobrar da folha, você vai desenhar os alimentos que nós fazemos com o milho. Tudo bem? Então vai completar esse desenho. Então tem um tempinho lá para vocês colarem e desenharem.
Pronto, gente. E aí, gostaram? Conseguiram fazer? Bom, por hoje é só. Espero que tenham aprendido bastante, que tenham gostado dessa aula, ok? Principalmente entendido um pouco sobre a nossa história, né? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre os povos originários, ou seja, sobre os indígenas aqui no Paraná. Os indígenas aqui de Curitiba, lembrando que aqui também tem indígenas, tudo bem? Então eu espero vocês até a próxima aula. Um abraço!